Pode dar o seu melhor nas próximas horas? Consegue manter a energia a tarde toda? Pode ser maior que seu ambiente? Maior que seu corpo? Maior que o tempo? Pois se puder, você realmente mudará. Agora, faça um acordo com quem está ao lado. Manterá sua energia a tarde toda. Faça esse acordo. Eis instruções simples para lidar com mudanças na sua vida. Na caixa postal diga: não estou disponível, mas obrigado por ligar. Estou fazendo mudanças na minha vida. Deixe uma mensagem após o bip. Se eu não retornar, você é uma das mudanças. O conhecimento precede a experiência. Quanto mais sabe, mais preparado está para vivenciar. O que falamos hoje ajuda a entender o processo de transformação e criação. Então, colocamos muito conteúdo na sessão da manhã. E tenho mais alguns conceitos para desenvolver antes do estágio. Todos nós tivemos experiências na vida que nos marcaram emocionalmente. Quando crianças, vivemos eventos que não conseguimos entender por que acontecem. Na infância, nossa atenção está principalmente no nosso mundo interior, em como nos sentimos. Quando eventos acontecem, nos alteram emocionalmente e começamos a notar o que os causou externamente. Se temos cuidadores agindo de forma conflitante, isso nos muda biologicamente. Como não temos capacidade analítica, isso acaba codificado no nosso subconsciente. Tá me acompanhando? Então temos esses eventos na nossa vida e esses sentimentos. E passamos muito tempo focando toda a nossa atenção no mundo exterior. Começamos a criar laços com amigos, nos mudamos para outros lugares, vamos para a faculdade, para o ensino médio, compramos coisas, casamos, divorciamos, casamos de novo, compramos mais coisas, tudo isso acontece. E o que ocorre é que gastamos muito tempo criando uma identidade, nos identificando com coisas do mundo externo. Entendeu a ideia? O mundo externo é feito de pessoas que conhecemos, coisas que temos, lugares onde moramos e vamos, e experiências que tivemos. Então, quando você conhece alguém pela primeira vez, aperta a mão e diz: qual é o seu nome? Ei, sou o Joe. De onde você é? Austin. Você nasceu e cresceu em Austin? Não, nasci em Los Alamos. Los Alamos. Tenho amigos em Los Alamos. Então, pessoas. E você estava naquele casamento em Los Alamos há 2 anos? Diga sim. Ah, você também estava naquele casamento. E você tem essas coisas? Tenho. Eu também tenho essas coisas. Sério? Sim. E você já teve essas experiências? Eu também já tive essas experiências. Se temos as mesmas experiências, temos as mesmas emoções e sentimentos. E se temos as mesmas emoções, temos a mesma energia, pois emoções são energia em movimento. Assim, nos conectamos por um campo de informação além do espaço e tempo. E agora estamos ligados porque podemos nos relacionar uns com os outros. E enquanto você não mudar, tudo vai continuar ótimo, certo? Então começa a se formar essa lacuna. Isso é quem realmente somos por dentro. É assim que realmente nos sentimos. E essa é a identidade que mostramos ao mundo. Criamos essa persona, essa imagem, baseada no que vivemos na realidade externa. Após os 12 ou 14 anos, desenvolvemos nossa individualidade e nos identificamos com o externo para fugir de quê? Esse sentimento. Você não precisa focar no sentimento. Pode se concentrar no mundo externo, estudar, ter carreira, casar, ter filhos, e tudo isso funciona bem por um tempo. Então, de repente, lá pelos 30 ou 40 anos, você consegue prever como se sentirá em cada experiência futura da sua vida. Você sabe como vai se sentir. Quando chega nesse ponto de prever tudo, você para de aprender e começa a só sentir. E os sentimentos viram seu guia para avaliar o futuro. Se sentimentos familiares são do passado, seu passado vira seu futuro. Quantos concordam comigo? Isso é a famosa crise da meia-idade, né? É o momento em que a alma tenta te acordar.
Você está assistindo ao quarto vídeo do curso intensivo do Dr. Joe Dispenza, Sentimentos, Emoções, Identidade e Destino. Não perca os próximos vídeos, onde continuaremos explorando como transformar sua realidade. O próximo será Sentindo o Espaço. E te diz, preste atenção nesse sentimento. Vamos, olhe para esse sentimento. E então, de repente, as pessoas começam a analisar isso e todas as pessoas, coisas e lugares e todo aquele malabarismo para manter tudo funcionando, mantendo essa identidade viva. Começam a quebrar acordos emocionais com tudo e todos. Sabe, estamos ligados, temos um acordo emocional. Você sofre, fala dos seus problemas. Eu sofro e falo dos meus problemas. Ei, a gente se entende. De repente você quebra esses contratos com todos na sua vida. Você começa a dizer, sabe de uma coisa? Eu não te amo. Sabe por quê? Porque nem sei o que é amor. E aquela galera? Tô fora. São um bando de falsos. Não quero mais fingir. Você diz, não quero ir lá. Não quero fazer isso. Qual o sentido da vida? Por que faço tudo isso? Por que mantenho isso tudo? Pois quando acabar, esse sentimento fica. Você viveu tudo que a vida oferece. Teve amor, traição, vitórias, derrotas, culpa, fracasso, sucesso. Passou por todas essas situações e no final não sobra nada para vivenciar. E de repente esse sentimento não vai embora. É aí que você começa a encarar isso e a ser sincero sobre quem é. Daí seus amigos, com quem tem laços emocionais, ficam magoados. Eu te preferia como era antes. Você feriu meus sentimentos. Então, naturalmente, eles se juntam e dizem, vamos levá-la ao médico. Levam ao médico, ele receita remédios e o que acontece? Volta direto para a mesma identidade. Tá me acompanhando? Agora, outras pessoas vão se reinventar. E você sabe o que elas vão fazer, né? Vão adquirir mais coisas para se reinventar. Vão comprar o carro esportivo, o barco. Vão viajar para um lugar novo. Vão entrar num clube e conhecer gente importante. E aí descobrem que essas pessoas, quando as conhecem, têm mais problemas que eles. Mas quando a novidade da coisa nova, o carro, o barco, passa, ou você volta das suas férias e a experiência acaba, ou você conhece essas pessoas e percebe que não são diferentes de você, de repente esse sentimento volta. Quantos aqui se identificam? E assim viramos possuídos por nossas posses e buscamos algo externo para fazer esse sentimento interno sumir. Não há nada errado nisso, pois é um desejo inato de querer mudar, evoluir. Mas fomos condicionados a crer que mudamos fazendo algo fora de nós. Ainda estão comigo? Então, quando a alma pede para você notar esse sentimento e você não presta atenção, a única coisa que resta fazer é tentar criar novas experiências, comprando ou consumindo coisas novas para criar uma nova identidade. Mas quando a novidade passa, esse sentimento volta. E as empresas de publicidade sabem disso, não é? Elas dizem, use seu cabelo assim, beba essa cerveja, dirija esse carro, tome isso, e você vai se parecer com tal pessoa e começa a se identificar com todas essas coisas para tentar fazer esse sentimento sumir. Tá me acompanhando? E o que a maioria faz é esperar uma crise, ou trauma, perda ou doença, quando não tentam mais manter tudo isso, tiram a atenção dessa realidade e ela começa a desmoronar. Todos acham que estão ficando loucos e estão. Então, ao analisar essas emoções camada por camada, quanto maior a lacuna, maior o vício emocional. As pessoas têm camadas emocionais que as mantêm presas ao passado. Enquanto focam na realidade externa, não precisam lidar com seus sentimentos internos. É isso que estão escondendo. Não querem que ninguém saiba do vazio, tristeza ou dor que sentem. Querem aparentar que tudo está bem. E todos fazem o mesmo. Tá me acompanhando? Então, quando você começa a analisar essas emoções e começa a desmemorizar esses sentimentos e começa a liberar energia, porque cada vez que você desmemoriza uma emoção, você diminui a distância entre sua aparência externa e como você realmente é por dentro.
Cada vez que desmemoriza uma emoção, libera energia. E essa é uma energia valiosa para criar um novo destino. Agora entendeu? Mas muitas pessoas, sabe, quando superam o carro esportivo e superam o novo guarda-roupa e superam os casos e todas essas coisas, e esse sentimento não vai embora a um outro nível. Isso se chama vícios. Então a pessoa começa a usar drogas, a jogar, a fazer compras demais, a comer demais ou a comer pouco. O que mais eles fazem? Videogame, pornografia, bebida, todas essas coisas. E é porque eles estão tentando, de forma inata, fazer esse sentimento desaparecer o mais rápido possível. Estão me acompanhando? E assim, no momento em que usam a droga, que bebem, que compram demais ou o que for, de repente o sentimento desaparece. E eles começam a correlacionar essa mudança de sentimento com essa coisa. Eles começam a se apegar a algo externo e se tornam dependentes disso. Estão me acompanhando? Porque em questão de segundos, no momento em que se sentem diferentes por dentro, eles prestam atenção ao que causou isso. Mas se compram, apostam ou jogam muito, há uma grande liberação de dopamina e norepinefrina nos centros de prazer do cérebro. Essa liberação de substâncias do prazer começa a dessensibilizar os receptores cerebrais. Então, se gastam 5.000 reais na próxima compra, precisam gastar 7.000 reais para obter o mesmo efeito, porque os receptores continuam se recalibrando para níveis cada vez mais altos, ampliando a lacuna cada vez mais. Sempre é preciso um pouco mais da próxima vez. Quantos estão me acompanhando? Soa como um vício, não é? Se você aposta 10.000 calories e não sente o rush, precisa gastar 15.000 calories para estimular esses centros de prazer. Os centros de prazer são sequestrados para níveis cada vez mais altos. Você precisa usar mais para aliviar a sensação. Quantos estão me acompanhando? Então, sem esse estímulo, não achamos prazer em nada, pois o corpo busca algo externo para se sentir melhor. É um desejo inato de mudar, mas fomos condicionados a crer que deve vir de fora. Quantos concordam comigo? Pensem nisso. Tudo que você tem e todos que conhece, todos os lugares onde morou e todas as experiências que teve definem essa identidade aqui, e é assim que você realmente se sente por dentro. No fim da vida, quando tudo isso se vai, o que sobra? Esse sentimento aqui. Você pode ser a pessoa mais inteligente, bem-sucedida, bonita, rica ou popular, mas se não olhou para essa emoção, não evoluiu nessa vida. Quantos concordam comigo? Explique para a pessoa ao lado. Cada coisa no seu ambiente externo, cada pessoa, objeto que possui, cada lugar onde dorme, trabalha ou come, tudo no seu ambiente externo, você tem uma conexão energética. Por quê? Porque com tudo ao seu redor você recria a mesma experiência, gerando a mesma emoção que é energia. Assim você se liga a todos e tudo em sua vida. Quantos entendem isso? Então, se você vive a mesma emoção todo dia, sua energia é igual todo dia. Concorda? E enquanto sua energia for igual, você fica preso à sua realidade passada num campo além do espaço-tempo. Tá me acompanhando? Cutuque a pessoa ao lado. Vamos lá. Aqui temos um átomo de oxigênio. Faça melhor. Aqui está um átomo de oxigênio e o campo de energia ao redor. Aqui está outro átomo de oxigênio. Aqui está o campo de energia ao redor. Eles estão trocando informações. Estão ligados no campo quântico além do espaço-tempo. Quantos entendem isso? Dizem que trocam elétrons, mas na verdade trocam informação e energia. Isso forma uma molécula. Entendeu? Isso e fazer assim. Ou melhor ainda, vamos fazer isso. Se você é vítima e essa pessoa é vítima, trocam informações por trocar energia. Quantos entendem? Então aqui está você na sua vida agora. Eis a diferença entre sua aparência e seus sentimentos reais. O ideal para o mundo, o ideal para a célula. O que você projeta fora e como se sente por dentro. O que esconde.
Você não quer que saibam como se sente, mas todos fazem o mesmo. Fala de posses, onde mora e problemas para não revelar isso. E todo mundo faz a mesma coisa. Vivendo assim, quanto maior a diferença, maior o vício. Entende? Quando você começa a observar essas emoções e desmemorizá-las, vê como pensa e age quando se sente assim, e que escolhas faz movido por essa emoção. Aí você começa a desmemorizar essas emoções. E ao desmemorizar essas emoções, camada por camada, você fecha a lacuna entre sua aparência e seus sentimentos reais. E cada vez que você desmemoriza uma emoção, libera energia. Você passa de partícula a onda, com energia para projetar um novo destino. Você vai da matéria à energia. Quantas pessoas entendem? Quando sua aparência é quem você é, não precisa de energia para ser você. Quantas pessoas estão comigo? Ao desmemorizar emoções, você remove véus e máscaras que bloqueiam o fluxo divino em você. E isso pode começar a vazar, se esgueirar e fluir através de você, em você e ao seu redor. E a natureza disso se torna sua natureza. A mente disso se torna sua mente. A vontade disso se torna sua vontade. Então, assim é como você aparece ao mundo e como realmente se sente por dentro. E até olharmos para essas emoções, olhar para dentro e desmemorizá-las, usaremos tudo ao redor para nos reidentificar, criar uma nova identidade. Você compra coisas, conhece pessoas, vai a lugares novos, mas quando a novidade passa, esse sentimento volta. Tá me acompanhando? E se isso não resolver, você recorre a drogas, compras, jogos, games, comer de mais ou de menos para tentar afastar esse sentimento. E quando você associa essa ação com a ausência do sentimento ou com fazê-lo sumir, você começa a ficar dependente disso. Mas se a onda de química, compras, drogas ou jogos produz uma descarga de prazer no cérebro, você reprograma os centros de prazer para um nível mais alto, então precisa de mais na próxima vez e mais na seguinte. E parece um vício para mim, não é? Então, por trás de cada vício, seja de substância, há um vício emocional. E as pessoas fazem de tudo para tentar fazer isso sumir. E não tem nada de errado nisso. É que fomos hipnotizados a crer que a mudança vem de fora, não de dentro. Quantos aqui concordam comigo? Então, ao desmemorizar essas emoções, você liberta seu corpo do passado, não é? E cada vez que você desmemoriza uma dessas emoções de sobrevivência, vai de partícula a onda, de matéria a energia, liberando energia e tendo energia disponível para comandar o novo futuro. Quantos estão comigo? Lembrem-se disso. Cada pessoa, coisa, lugar, tudo no seu ambiente externo, você está ligado num campo além do espaço e tempo. Então, enquanto viver a mesma emoção todo dia, você vive com a mesma energia, sua realidade passada e presente fica igual porque você está preso a tudo na sua vida, porque continua revivendo isso para produzir a mesma emoção. E essa emoção te mantém conectado a cada pessoa e coisa na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Vamos, cutuque quem está do seu lado. Tá comigo? Então pense nisso. Vamos lá, gênios. Quando você começa a desmemorizar essas emoções e está sentado na sua meditação e seu corpo está te atacando e está impaciente, frustrado, culpado e te julgando, e você espera que termine, que execute todos esses programas, e você aguarda, observando, e diz: isso é o seu melhor? Vamos, continue, atravesse o rio, e ao terminar, vou recondicioná-lo a uma nova mente, observando pensamentos, notando tendências e comportamentos, olhando para essas emoções, mas sem investir energia nelas. Você está observando. Ao se superar e se libertar dessa emoção, não sabe que está quebrando laços com tudo e todos na sua vida conhecida? Pense nisso.
Ao superar a emoção, você rompe a energia com pessoas e situações da sua vida que a mantém igual e agora chama energia de volta. Tendo mais energia disponível e como observador quântico, não está mais preso à sua realidade passada e presente, porque você não está mais emocionalmente preso a ela num campo de energia além do espaço e tempo. Quantas pessoas entenderam? Explique para a pessoa ao seu lado. Gênios. Isso passou batido por alguns. Parte disso não foi compreendida. Então vamos por partes agora. Se você interage com as mesmas pessoas do mesmo jeito e ambos se relacionam como vítimas e sofredores, então compartilham as mesmas emoções e energia. Concorda? Como átomos ligados além do espaço-tempo, você está energeticamente conectado a pessoas, coisas, computador, cama, carro, locais de trabalho e descanso, seus pertences, tem uma assinatura energética ligando você a tudo, pois continua experimentando sua realidade e o resultado final da experiência é uma emoção. Está me acompanhando? Então você espalha sua energia por toda a sua realidade atual, certo? E você está ligado a tudo porque interage com isso pela experiência emocional. Sim? Tudo na sua realidade está ligado a um campo de informação além do espaço-tempo, como átomos compartilhando dados. Está me acompanhando? Sim? Quando medita e supera seu eu emocional, liberta o corpo das correntes do passado que se rende ao presente, aceitando uma nova mente. Ao superar esse eu emocional, você quebra laços com tudo que reafirma a mesma realidade na sua vida. Você chama a energia de volta, que fica disponível para criar um novo destino. Quantos entendem isso agora? Então vamos falar do oposto disso. E se você não supera seu eu emocional, vicia numa emoção e usa todos para reafirmar esse vício e sentir aquela onda de energia. Tá me acompanhando? Vamos lá, tá comigo? Então qual é a sua definição de vício? Não é algo que você não consegue parar? Se você tá bravo, triste ou frustrado e eu digo, sei que tá bravo, mas escuta, quero que pare agora mesmo. Só pare. O que você me diria? Não sei como. Você diria, posso te explicar por que estou assim. Sim? Então, válido ou não, se não consegue parar, significa que está viciado nisso. Concorda? Vamos, me dê um aceno. Sim? Então, se você é viciado em chocolate, vamos usar esse exemplo. Estou inventando isso. Vamos lá, pessoal. O pessoal está suando ali. Se você é viciado em chocolate, né? E eu coloco um bolo de chocolate na sua frente, você concorda que ao ver o bolo, ouviria uma vozinha dizendo o quê? Ah, vai, só uma mordidinha. Todo mundo tá comendo. Por que não começa amanhã? Amanhã é um dia melhor. Sabe, tudo isso, sabe, não é bom. E você é o corpo como mente tentando te derrubar, pois vício é quando o corpo é a mente. Tá me acompanhando? Então, se você superou seu vício em chocolate ou açúcar, por exemplo, estou usando isso como exemplo, e eu colocasse um bolo na sua frente, você concorda que poderia comer ou não comer? Não teria impulso, certo? Mas quando viciado, ao ver por associação, seu corpo química e automaticamente volta ao estado anterior. Está ouvindo? Então Pavlov pega um cão voluntário e o prende numa mesa, certo? Aí ele dá uma refeição deliciosa e toca um sino. Toca um sino, certo? Se ele fizer isso várias vezes, pode tocar o sino e o cão vai o quê? Automaticamente, ao ouvir o sino, usa os sentidos. O corpo volta a um estado de ser. Você concorda? Então, se você é viciado em uma emoção
e você não superou seu eu emocional, não sabe que no momento em que volta para sua vida e vê aquela pessoa que reafirmava seu vício, no momento em que a vê ou ouve, seu corpo vai automática e autonomamente, fisiológica e quimicamente voltar ao eu antigo sem envolver a mente consciente. E é por isso que mudar é tão difícil. Quantas pessoas entendem isso? Quebre o vício nessa emoção, esqueça-a e não ficará mais preso à sua realidade atual. Ao romper laços com tudo e todos, você abre essas partículas para ondas de possibilidade e sua vida parecerá caótica. É hora de comandar a matéria, ver um novo futuro e fazê-lo colapsar em novos padrões de informação. Quantas pessoas entendem isso? Então você quebra o vício nessa emoção e volta para sua vida e pode enfrentar seu maior inimigo, seu maior adversário, e você não voltará ao seu antigo eu, porque se superou no início do seu dia. Quantas pessoas entendem? Agora você não reage mais do mesmo jeito, pois essa emoção não o mantém mais voltando inconscientemente ao mesmo eu. Quantas pessoas entendem isso? Observando isso repetidamente, vejo que os alunos do nosso grupo avançado agora amam seus inimigos. Por quê? Porque se veem neles como eram antes. Eles os entendem, mas seguem em frente. Nem levam mais para o lado pessoal, pois quebraram o vínculo energético. Quantas pessoas entendem? E isso é liberdade. Explique a pessoa ao seu lado. Então, quantas pessoas aqui entendem que ao superar emoções como raiva, hostilidade, medo, ansiedade, culpa e vergonha, você libera a energia do seu corpo? Quantas pessoas entendem isso? Você passa de partícula a onda, de matéria a energia. Quantas pessoas entendem isso? E quantas entendem que, ao libertar seu corpo das correntes do passado, você cria mais energia para projetar um novo destino? Quantas pessoas entendem isso? Agora você pode comandar a matéria, pois tem energia disponível. Você é mais energia e menos matéria. Entenderam, certo? E quantos entendem que você está conectado a tudo num campo de informação além do espaço-tempo energeticamente? Pois compartilha emoções ou interage com sua realidade diariamente do mesmo jeito, produzindo a mesma energia? Então, sua energia te prende à realidade atual e nada muda, pois é igual a de ontem. Você está ligado a tudo e todos na sua realidade presente, pois está energeticamente conectado a ela. Quantas pessoas entendem isso? Se você se liberta dessa emoção, o que é preciso para dois átomos unidos numa molécula se separarem? O que é necessário? É preciso energia. A energia tem que quebrar os laços. Ao quebrar o vínculo mudando sua energia, você rompe laços com tudo e todos na sua realidade atual. E faz sua realidade congelada em padrões de informação, partículas, voltar a ser possibilidade. Quantas pessoas entendem isso? Agora sua vida entra num estado de desordem, o que é normal. É hora de criar, pois se você usar essa energia e direcioná-la, agora você pode usar isso com intenção clara, como uma ferramenta para visualizar um novo futuro. Quantas pessoas entendem isso? Pessoas no mundo todo estão fazendo isso e percebendo que, quando a emoção não as domina mais, elas se libertam do presente e entram no futuro. Elas voltam à vida sem serem seduzidas pelos problemas, pois superaram a si mesmas e não estão mais presas a isso. Não voltam automaticamente ao antigo estado, como o cão de Pavlov, porque essa emoção não existe mais nelas e não são mais viciadas nela. Quantas pessoas entendem? E de repente as pessoas estão livres para criar um novo futuro. Por quê? Porque superaram a emoção, não estão mais presas ao passado e a alma desperta. E começa a dar-lhes ideias e insights sobre possibilidades que nunca teriam considerado antes, porque não podem considerá-las, pois estão presos à sua vida presente e passada.
Quantas pessoas entenderam? Vire-se para a pessoa ao lado e explique isso mais uma vez. Vamos lá. Se entende que ao desmemorizar emoções, liberta-se das correntes do passado, quebra laços emocionais com o presente e libera energia, cria-se energia suficiente para projetar um novo futuro. Deve-se criar um novo futuro sempre que se desmemoriza o passado. Não concorda? O processo de mudança requer desaprender e reaprender. Tem que quebrar o hábito do velho eu e reinventar o novo eu. Deve podar conexões sinápticas e criar novas. Deve desmemorizar emoções no corpo e recondicioná-lo a uma nova mente ou emoção. Deve parar de sinalizar os mesmos genes e ressinalizar novos genes de novas formas. Não concorda? Desprogramar e reprogramar. A maioria, ao mudar, deixa o velho eu ou tenta criar um novo, mas não segue o modelo completo. Ao fazer mudanças na vida, já notou que quando decidiu mudar, não queria ver ninguém? Você não quer ir a lugar algum nem fazer nada. Quer sentar e pensar no que não fará mais. E se vê não fazendo as mesmas escolhas, que pensamentos não deixará passar? Dizendo, vá em frente, comece amanhã, ou sabe, é uma boa razão para ser assim. E seleciona pensamentos, comportamentos e experiências que levam às mesmas emoções. E diz, vou manter minha energia alta o dia todo hoje, e não vou ficar inconsciente. Vou decidir, e meu corpo responderá a uma nova mente. Depois, pensa em como será seu dia, que escolhas fará, o que fará, como se sentirá, e se agarra a essa visão, inspirando seu corpo com uma amostra do futuro. Essa é a meditação que fazemos. É tão simples assim. Agora, antes do intervalo, cutuque quem está ao seu lado, por favor. Vamos falar sobre ondas cerebrais. Sabia que existem diferentes ondas cerebrais no seu cérebro? Agora, enquanto me ouve, seu cérebro está em padrões de ondas beta. Está me acompanhando? A função do seu cérebro é criar sentido entre o mundo externo e interno. É criar coerência entre o que acontece lá fora e aqui dentro. Quando você presta atenção ao mundo externo, consciente do seu corpo e vivendo no tempo linear, seu neocórtex precisa integrar todas as informações que os sentidos captam. Está comigo? É sentir o bumbum na cadeira. É sentir a bexiga um pouco cheia. Sentir uma dorzinha nas costas. Sabe, estar com um pouco de fome ou algo assim. Seja lá o que estiver acontecendo com você. Seu cérebro tenta criar sentido entre todas essas informações sensoriais. E como há muita entrada, suas ondas cerebrais tendem a ficar um pouco rápidas. E por serem rápidas, você experimenta um nível de consciência e acredita que o mundo exterior é mais real que o interior. E isso é o que chamamos de beta. Tá me acompanhando? Então temos 3 níveis de beta. Temos o beta de baixo nível. A maioria de vocês está me ouvindo agora em beta de baixo nível. Vocês estão relaxados e prestando atenção. Mas se eu dissesse, esqueci de avisar, teremos uma prova de 175 questões às 18 horas hoje. E não podem jantar nem sair até passarem na prova. Seu cérebro ficaria mais alerta e você prestaria mais atenção, entrando no chamado beta de médio alcance. Entenderam? Imagine pegar a lâmpada e deixá-la mais brilhante, dando mais energia ao cérebro e atenção ao mundo exterior. Sim, quando você está estressado, emocional, bravo, hostil, frustrado e com medo, entra num nível alto de beta. Nesse beta alto, o cérebro fica desorganizado porque você vive em modo de emergência o tempo todo. É como dirigir um carro esportivo em primeira marcha na rodovia. Entendeu agora? Ao fechar os olhos e eliminar o ambiente externo, você não está mais captando dados do mundo exterior, ouvindo sons ou movendo seu corpo e sentindo coisas pela experiência, há menos estímulo para o seu cérebro. Então, o que suas ondas cerebrais naturalmente fazem? Desaceleram. E quando desaceleram, seu cérebro começa a entrar no que chamamos de alfa. Entendeu? Vamos lá. No alfa, o mundo interior começa a ficar mais real que o mundo exterior. É o mundo imaginário. Entendeu agora? Você alterna entre beta e alfa naturalmente o dia todo. Entendeu? Observo todos vocês. Assim sei se estão atentos.
e captando as informações. Desenvolva um conceito ou ideia. Vocês ouvem em beta e depois entram em, bem, o que estão fazendo? Tornam a imagem interna mais real que o mundo externo e sumo por um segundo. Ao focar nesse pensamento, seu cérebro consolida a informação neurologicamente, entendeu? Então, em alfa, você precisa pausar um momento para o cérebro consolidar informações. E é assim que se aprende. Então você concordaria que vivendo em beta alto o tempo todo, nenhuma informação nova entra no sistema nervoso, pois não é hora de aprender. É hora de emergência. É hora de reagir. Não é hora de confiar e crescer. É hora de reagir e lidar com o corpo. No beta alto, os sentidos ficam aguçados e você se preocupa muito com o mundo exterior, entendeu? Agora, se fechar os olhos e entrar em alfa, deixando o corpo adormecer um pouco, mas mantendo a mente acordada, isso é teta. Teta é quando o corpo está dormindo e a mente acordada. Pense nisso. Se condicionou seu corpo a ser a mente e agora ele dorme, você concordaria que não é mais a mente, certo? Está fora do caminho, e é aí que coisas instantâneas acontecem. E o último nível é o delta, que é o sono profundo. Esse é chamado de sono restaurador. Quando você acorda, os receptores atrás do olho captam luz. E conforme esses receptores captam a luz transmitida pelo nervo óptico até a parte de trás do cérebro faz a glândula pineal produzir serotonina, um neuroquímico. É um neurotransmissor. A serotonina acorda o cérebro, te ativa e gera ondas cerebrais beta, entendeu? Agora, quando escurece e menos luz é captada pelo nervo óptico, porque há menos luz chegando, a glândula pineal recebe o sinal e transforma a serotonina em melatonina. Entendeu? Sara te acorda de manhã e Mel te põe para dormir à noite. Entendeu? Ao acordar, seu cérebro vai de beta para teta, alfa e beta. Entendeu? E quando você vai dormir à noite, naturalmente passa de beta para alfa, teta e delta. Então, podemos dizer que há 2 momentos no dia em que a porta para o subconsciente se abre. Quando você acorda de manhã e quando vai dormir à noite. Quantas pessoas entendem isso? Vire-se para a pessoa ao lado e explique beta, alfa, teta e delta. Vamos lá. Nos anos 60, um pesquisador de Princeton fez um estudo sobre padrões cerebrais. Ele se conectou a máquinas sofisticadas de biofeedback e tinha uma tela de TV. Passou 12 dias seguidos tentando mudar suas ondas cerebrais de beta para alfa. Ele cantou, fez respiração alternada, técnicas de Jacobson, tudo para mudar as ondas. E o que aconteceu? Nada. No 13º dia, ainda ligado à máquina, ele finalmente disse: chega. Não dá para mudar as ondas cerebrais. E no momento que ele se rendeu, adivinha o que aconteceu? Foi direto para o alfa. E de repente, isso deu início à pesquisa. Quando vivemos pelos hormônios do estresse, algo incomum ocorre no cérebro. Manter alta emergência por muito tempo faz o cérebro se compartimentar. Em outras palavras, sob estresse, você fica egoísta. Tudo gira em torno do eu. Seu cérebro, de repente, fica muito egoísta. Grupos de neurônios param de se comunicar com outros grupos. As vizinhanças não trocam mais informações. O cérebro fica muito dividido, torna-se compartimentado. E em beta alto, por um longo período, se olharmos os padrões cerebrais, o eletroencefalograma mostra mensagens muito incoerentes. A incoerência é como bateristas sem ritmo, tocando juntos. Isso é desordem. Você entende, certo? Essa mensagem desintegrada, com o cérebro disparando fora de sincronia, envia sinais confusos ao sistema nervoso, imunológico e cardiovascular. Para o seu sistema digestivo, e de repente seu sistema nervoso faz outros sistemas perderem o equilíbrio, já que ele controla e coordena todos os outros. Quantos estão me acompanhando? Aí o sistema imunológico diz: não sei fazer glóbulos brancos porque não recebo
O sinal está com estática. É como um rádio fora de sintonia. Seu sistema digestivo perde o timing entre os ácidos do estômago e do intestino delgado e, de repente, fica desequilibrado. E o sistema cardiovascular acha que tem um predador na esquina o tempo todo, então fica sempre em emergência e começa a se desregular. Quantos estão me acompanhando? Viver em emergência por muito tempo causa uma mensagem bem incoerente no cérebro, e a incoerência é assim, tá vendo? Tudo fora de ordem. Agora, esse sinal incoerente é visível em exames cerebrais e eletroencefalogramas. Pessoas vivendo em estado incoerente tornam-se incoerentes. Quando seu cérebro funciona incoerentemente, você age incoerentemente. Quando seu cérebro está desequilibrado, você age desequilibradamente. E como os hormônios do estresse nos fazem ficar muito focados, muito centrados em objetos, focamos na partícula em vez da onda, e definimos realidades pelos nossos sentidos. Então, quanto mais você se concentra nos seus problemas, mais você leva seu cérebro para esse estado beta elevado e mais incoerente. Está me acompanhando? E se analisar problemas com emoções de sobrevivência, para onde leva seu cérebro? Para beta, longe do sistema onde ocorre a verdadeira mudança. Então, quando começaram a pesquisar, descobriram que quando você começa a ampliar seu foco e você começa a perceber o espaço ao seu redor e sente o espaço que seu corpo ocupa, quando você percebe esse espaço e amplia seu foco, sabe o que acontece? De repente, você entra naturalmente em alfa, pois não pensa, analisa, sente e as ondas cerebrais desaceleram. Mas não só desaceleram, como também ficam altamente sincronizadas. Elas se tornam muito ordenadas. De repente, diferentes áreas do cérebro começam a se comunicar entre si. E quando começam a se comunicar, o que sincroniza se conecta. Você se sente mais você mesmo do que há muito tempo, pois não age mais como alguém com múltiplas personalidades. O cérebro fica super organizado e esse sinal coerente manda uma mensagem clara para o sistema imunológico, cardiovascular e digestivo. E de repente, o corpo volta a funcionar. É como se um grupo de bateristas aparecesse e começasse a tocar um ritmo. E enquanto todo mundo estava pulando por aí, tocando, de repente a batida ficava mais alta. E todo mundo começava a seguir o ritmo. E o cérebro fica super organizado do mesmo jeito. Quantos entenderam? Então, geralmente, quem vive em coerência com o cérebro equilibrado consegue funcionar no mundo de forma eficaz. Quando o cérebro fica incoerente, você fica obcecado, neurótico e emocional, porque está desequilibrado. Estão me acompanhando? Agora, é assim que fomos ensinados a focar e prestar atenção. Cuidado com o carro! Preste atenção nos seus sapatos! Cuidado com as escadas! Isso foi um foco de emergência. E é assim que tendemos a focar, como um foco convergente em uma coisa em emergência. Mas esse é apenas um tipo de foco. Quando você começa a abrir seu foco e percebe o espaço ao seu redor e o espaço que seu corpo ocupa, o cérebro se recalibra naturalmente, ficando muito organizado. Por experiência própria, já deixei meu corpo muitas vezes. E sempre que saio, vejo-o na cama rindo e dizendo: graças a Deus ele saiu. E eu o vejo rir, livre de mim, alegre, tipo: meu Deus, esse nível de coerência criado é quando você vai além de si mesmo. Quantas pessoas entendem isso? Olha, estudei os cérebros das pessoas nos workshops várias vezes. E agora sei que quando você abre seu foco e vira pura consciência, é aí que o cérebro fica super organizado. Se você analisa sua luz na emoção que corre pelo seu sistema, você só está levando o cérebro para mais desequilíbrio. Quantos de vocês entendem isso? Agora, dá para levantar a tela um pouco e baixar as luzes, por favor?
Então vamos fazer uma meditação depois do intervalo, uma pequena para vocês se acostumarem a abrir o foco. Não vai demorar muito e a maioria vai perder a noção de tempo e espaço. É exatamente isso que eu quero que aconteça. Agora, deem uma olhada nesse gráfico aqui. Nos primeiros 2 anos, o cérebro do bebê funciona em delta, que é de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Entre 2 e 6 anos, os padrões de ondas cerebrais mudam para teta, entre 4 e 8 ciclos por segundo. Então, se beta é sua consciência no mundo externo, nos primeiros 6 anos de vida, um bebê está totalmente em sua mente subconsciente. E toda a informação que chega vem sem codificação, pois não tem capacidade analítica para processá-la. Assim, tudo que a criança ouve ou vivencia, ela aceita como realidade. Homens de verdade não choram. Meninas devem ser vistas, não ouvidas. Você não é bom em matemática. Você apanha e depois dizem que te amam. Só quem foi criado por italianos entende isso. Nos primeiros 6 anos, toda a atenção está no mundo interno, onde estão os padrões cerebrais da criança. Entende? Entre 6 e 12 anos, os padrões cerebrais da criança começam a mudar. A criança começa a desenvolver habilidades analíticas, pois está aprendendo as regras do mundo. E assim, quando a criança começa a pôr o dedo na tomada e ela começa a sentir dor, de repente, ela nota uma mudança na sua química interna e abre os olhos, usando os sentidos para ver o que é. E enquanto continua focada no ambiente externo, suas ondas cerebrais começam a mudar. Quantas pessoas entendem? Sim? Então, as ondas cerebrais da criança mudam para alfa, desenvolvendo capacidades analíticas, e ela entra no mundo imaginário. Por isso você pode pedir a uma criança de 7 ou 9 anos para agir como coelho, e às 4 da tarde você está tropeçando nela, porque ela ainda é um coelho. Peça a um adulto para agir como coelho e ele diz: ok, e agora? Porque estão em beta, entende? Entre os 6 e 12 anos, a mente analítica se forma e as crianças começam a entender as coisas. Eles percebem que os pais não são tão legais quanto pensavam. É quando começam a desconfiar que o Papai Noel pode não existir. Meu filho mais velho tem 25 anos, mestrado em engenharia, muito matemático. Desde pequeno, ele sempre estava calculando coisas. Eu estava no balanço perto do jardim, e ele veio e perguntou se podia falar comigo. Ele tinha uns 9 anos. Eu disse: claro, o que foi? Ele falou: tenho pensado muito sobre o Papai Noel. E sei que há 6,2 bilhões de pessoas no planeta, sei que nem todos acreditam no Papai Noel. Mas, digamos que 1/3 dessas pessoas sejam cristãs, então são 2 bilhões de pessoas. Fazendo as contas, é impossível o Papai Noel visitar todas as casas nesse tempo. Eu pensei: puxa, Jace, você esqueceu que muitas famílias têm vários filhos? Ele perguntou. Como assim? Eu disse: bem, há mais de uma criança por família. Ele perguntou: quantas crianças em média tem uma família? Eu respondi: 2,2. Ele disse: me dê 1 minuto. Ele entrou, voltou e falou: ei, ainda não vai dar certo. Disse que o Papai Noel não poderia cobrir todas as casas com tantos lugares e só 5 minutos por casa. Eu sabia que não usaria a carta da magia, pois ele estava descobrindo por conta própria. Então falei: Jaze, meu Deus, você esqueceu uma das coisas mais importantes. Ele perguntou: o quê? Eu disse: bem, a Terra gira. Ele questionou: e o que isso significa? Eu falei: pegue uma lanterna e uma bola de beisebol. Então pegamos uma bola de beisebol e uma lanterna. E eu disse: olha, ilumino a bola com a lanterna. E expliquei: vê, a noite é só sombra. É só isso. É apenas uma grande sombra. E continuei: a Terra está girando. Se o Papai Noel vai na direção da rotação, ele ganha mais tempo. Ele me olhou por cerca de 1 minuto sem dizer nada. Então perguntou: quão rápido a Terra gira?
E eu respondi, 26 mil milhas por hora. Ele disse, não existe Papai Noel. Eu falei, não conte para o seu irmão e irmã. Então as crianças começam a perceber, porque desenvolvem suas habilidades analíticas. Sabe o que é uma habilidade analítica? Aprende-se as regras e analisa-se o passado e futuro. Entendeu? É assim que se aprende. Após os 12 anos, a maioria fica em beta baixo. Lendo um livro, você está em beta baixo. Se for testado, passa para beta médio. Agora, observe isto. Veja o que ocorre em beta alto. É 2 vezes mais alto que o beta médio. O cérebro fica em estado de alta excitação, está em hiperatividade, fica desequilibrado, torna-se incoerente. Só entra info compatível com essa emoção. Não é hora de processar informações, é hora de correr. Entendeu a ideia? Então, as pessoas que vivem nesse estado beta alto, sabe, elas usam drogas e álcool para quê? Para sedar o corpo, para se rebaixar a um nível mais baixo de beta. Então, o objetivo é entrar nesses níveis mais baixos em alfa e teta. É aí que você entra no sistema operacional do subconsciente. É quando você começa a reprogramar. Se você está emocional, e vi isso na nossa pesquisa, e está frustrado e impaciente, em que nível de ondas cerebrais você está? Beta alto. E se você está aí frustrado e emocional, analisando sua vida e tentando entender por que está assim, você está levando seu cérebro mais para o beta alto. E você não vai ouvir ou acreditar em nada que não seja igual a essa emoção. Ou seja, você vai sugerir a si mesmo pensamentos iguais a essa emoção. O que significa que você não vai se abrir a pensamentos diferentes dessa emoção. Quantas pessoas entenderam? Sim? Então vamos dizer que o círculo representa sua mente. Quando você nasce, sua mente é totalmente subconsciente. Você aprende por identificações e associações que geram hábitos e comportamentos. Um exemplo positivo é quando chora de fome e é alimentado. Tá me acompanhando? Você associa chorar a ser alimentado. Então, sempre que tem fome, chora e é alimentado. Um exemplo negativo é colocar o dedo no fogão quente e associar a dor que sente internamente àquela coisa branca no canto. E você aprende a ficar longe disso. Essas identificações criam o que chamamos de hábitos e comportamentos. Tá me acompanhando? Nos primeiros 6 anos, o cérebro está em beta e delta, nascemos subconscientes. Entendeu, certo? Entre os 6 e 9 anos, começamos a desenvolver a mente analítica. Aos 9 ou 10 anos, essa mente se funde, criando um filtro entre o consciente e o subconsciente. A mente consciente é 5% do total, com lógica e raciocínio, gerando criatividade, vontade e fé. Já a mente subconsciente contém identificações positivas e negativas. É 95% de quem você é. Temos dito isso o tempo todo. Dá origem a hábitos e comportamentos. Está me acompanhando? A mente analítica está sempre trabalhando. As pessoas avaliam bem e mal, certo e errado, passado e futuro, masculino e feminino, uma extensão do ego. Está me acompanhando? Vamos lá. Está me acompanhando? Então, o ego, quando controlado, faz algo muito importante e valioso. Ele cuida do corpo. Se você está andando perto de um penhasco com 1000 pés de queda, seu ego vai dizer, afasta do penhasco. Numa fogueira, com faíscas voando e o vento soprando, seu ego naturalmente te tira do caminho. Ele cuida do corpo, sacou? Se está andando na rua, carros vindo, tudo molhado e escorregadio, você atravessa. É seu ego dizendo para cuidar do seu corpo. Quando o ego está na linha, ele protege bem o corpo para o bem maior. Mas quando é movido pelos hormônios do estresse, de repente o ego fica todo desregulado e aí os hormônios começam a dar força para o ego e ele fica super analítico. E quando fica super analítico, entra em beta alto. Quantos entenderam? E agora estamos analisando nossa vida. E quanto mais analisamos, mais desequilibramos o cérebro e nos afastamos do sistema operacional.
Entendeu a ideia? Então, qual é o propósito da meditação? O propósito da meditação é ir além da mente analítica e transformar programas negativos em positivos. Então, quando você começa a ir além da mente analítica, se você está analisando durante a meditação, está fazendo o que normalmente faz de olhos abertos, só que de olhos fechados. Entende? E se você está frustrado e impaciente, e isso está te levando a esse estado, provavelmente você está em beta alto e não entrou no sistema operacional onde alfa e teta e a verdadeira mudança ocorrem. Está me acompanhando? Então passamos do beta para o quê? Um alfa 2 e de teta 2. Podemos dizer que beta e alfa são a mente consciente e alfa, teta e delta a subconsciente. Vire-se para a pessoa ao lado, explique e faremos uma pausa. Então você concordaria que se você está em modo de emergência e seu cérebro está em estado de incoerência, quanto mais você analisa a sua vida, mais padrões incoerentes você cria? Vi isso ao observar pessoas tentando mudar em nossas oficinas. Quando ampliaram seu foco, indo além do corpo, rosto, cabelo, roupas e gênero. Quando foram além das coisas que possuíam, sua profissão, quando foram além da cor da pele, quando foram além do lugar onde vivem e do lugar onde estavam sentados, e além do tempo, foi o momento em que se tornaram pura consciência, e o cérebro, de repente, ficou muito organizado. Ficou muito coerente, e de repente comecei a ver isso. Diferentes áreas do cérebro começaram a se comunicar, começaram a se unificar. Eles começaram a trabalhar juntos e a pessoa se sentiu mais completa. Então, se você funciona num alto nível de beta, você não concorda que acredita que o mundo exterior é mais real que o interior? E se esses hormônios são viciantes, acha que vai querer fechar os olhos? Acha que é hora de fechar os olhos e criar? Seu corpo crê que há um predador por perto e as pessoas não querem se voltar para dentro, pois creem que o exterior é mais real, já que as emoções impulsionam isso. Quantas pessoas entendem? Por isso é tão difícil as pessoas acreditarem no mundo interior. Porque se você vê as notícias, os esportes e todas essas coisas, as novelas e o que mais, tudo isso é para te convencer que é tudo real. E se você vive com medo, não quer fechar os olhos e se interiorizar, porque aí você ficaria empoderado, não é? E você estaria criando então, não é? Então, se você vive em beta alto, é um estado de emergência e a maioria das pessoas não quer mudar seus padrões cerebrais porque acreditam que a inteligência do corpo está dizendo que não é hora de confiar. Não é hora de se interiorizar. Não é hora de criar. Se fechar os olhos, algo pode te acontecer, porque antigamente você queria estar ciente do ambiente. Quantas pessoas entendem? Então, na meditação, quando seu corpo está condicionado emocionalmente e há problemas no ambiente, é hora de se interiorizar. Quantas pessoas entendem isso? Essa é a hora de entrar no rio. E quando tudo está acontecendo na sua vida, ao temperar essas emoções e se conectar com o divino, tendo uma experiência interna mais real que a externa, sabe o que vai acontecer? Vai virar um humor. Vai se tornar um temperamento, no fim será parte de uma nova personalidade. Quantas pessoas entendem? Você acabou de assistir ao 4º vídeo do curso intensivo do Dr. Joe Dispenza, Sentimentos, Emoções, Identidade e Destino. No próximo vídeo, Sentindo o Espaço, vamos aprofundar no entendimento das capacidades únicas que fazem de você um criador da sua própria realidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar essa jornada incrível. Até o próximo vídeo.